Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para começarmos o nosso estudo deste livrinho maravilhoso, Teoria Elementar da Música. Nós vamos começar a primeira parte aqui, que vem tratar das propriedades do som. A primeira parte é de generalidades, aí o primeiro capítulo é sobre propriedades do som. Então, é rapidinho e é fácil de entender. Sem demora, vamos para a nossa aula de hoje. A música é a arte do som. Olha que definição bem bonita. Música é a arte do som. Este tem 4 propriedades, ou seja, o som tem 4 propriedades: duração, intensidade, altura e timbre. E vamos entender quais são essas propriedades do som em si, não estamos falando nem da música, né? Duração é o tempo de produção do som. Então você conta o tempo. A gente pode contar em segundos. 3 segundos teve a duração desta minha gralha desafinada. Mas vamos lá. A intensidade é a propriedade do som ser mais fraco ou mais forte. Então, nós temos termos em italiano para nos referirmos sobre isso, né? Desde piano, forte, mezzo forte, fortissimo, fortissimo. Então, fraquinho, som fraquinho, vai aumentando, vai um som forte e eu estourei os seus ouvidos. Cuecão de couro. Não sei por que eu lembrei isso. Os mais antigos vão me entender. Continua, então, essa intensidade. Isso pode ser a intensidade de uma buzina. É medida em decibéis a intensidade, não esqueça não, tá? Assim como o som, ele é medido, pode ser medido em segundos, minutos, a intensidade em decibéis. Tanto que se tiver um ruído maior do que 80 decibéis, a gente já começa a ter perda auditiva, tá? A altura é a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo, tá? Então, existem algumas confusões, né, sobre a questão de altura. Ai, que som alto! Não, então, na música a gente entende o seguinte, nós vamos falar de som, nós vamos falar, se você quer dizer que ele está alto, de muito intenso, nós estamos falando de intensidade, então nós estamos falando de forte, ou fortíssimo. Som alto, quando a gente vai na altura, a gente está falando se é mais agudo ou mais grave. Mais agudo ou mais grave? Olha lá. Por exemplo, no piano, tocando-se da direita para a esquerda, o som vai se tornando mais grave. Tocando-se ao contrário, da esquerda para a direita, ele vai se tornando mais agudo, ou seja, as notas, né, que estão mais à esquerda são as notas mais graves e conforme a gente vai andando, vai ficando mais agudo. Então, da próxima vez você fala assim, nossa, que som alto! Não, é som forte, porque alto é a questão de altura, né? E por fim, o timbre, que é a qualidade do som que permite reconhecer sua origem. É pelo timbre que sabemos se o som vem de um violino, de uma flauta, de um piano ou de uma voz humana. Todo e qualquer som musical tem, ao mesmo tempo, as 4 propriedades. Então, o timbre é bem simples de entender, porque assim, o timbre é a característica do som. Então, eu tenho este timbre quando eu estiver cantando ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Quem me conhece sabe que este timbre é meu e é único, né? O timbre do cantor Tim Maia é único. As pessoas podem até tentar imitar, mas aquele timbre é o que biologicamente, né, o seu corpo emitia. O timbre de um violino, se for um Stradivarius, por exemplo, é único, mas geralmente todos os violinos têm aquele mesmo timbre que quando são tocados a gente vai saber o que é. Assim como o timbre de um bumbo de uma bateria, ou um timbre de um violão, ou de uma viola caipira, ou um timbre de uma flauta, entende? Timbre é essa qualidade, essa característica do som, tá? Ele fala qualidade do som, na verdade é a característica do som que permite que a gente identifique uma coisa e outra. Na voz, por exemplo, nós temos o timbre de soprano, de contralto, de tenor, de baixo, do mais agudo para o mais grave. Na escrita musical, as propriedades do som são representadas da seguinte maneira. Primeiro, a duração pela figura da nota. Não se preocupem que a gente vai ver isso no capítulo 4º. E pelo andamento que está no capítulo 10º. Ou seja, a duração a gente vai ver pelo andamento, né, e pela figura da nota. O andamento está no começo da pauta e a figura da nota.
A intensidade pelos sinais da dinâmica, que a gente vai estudar no capítulo 16, 16º. Eu faço uma confusão em número romano que vocês não fazem ideia. A altura, a gente vai entender, né, representado pela posição da nota no pentagrama e pela clave, que são os capítulos 2 e 3. Porque nós vamos estudar o que é pauta, pentagrama, fique tranquilo, mas a clave é que vai determinar aquela nota naquele lugar, qual é a nota. Porque se eu mudar a clave de Sol para Fá, por exemplo, uma notinha que esteja na segunda linha, por exemplo, tem nomes diferentes, são notas diferentes, depende da clave. E o timbre, pela indicação da voz do instrumento que deve executar a música, aí nós estamos nos capítulos finais do livro. Então, recapitulando, vamos fazer o resumão aqui, no final do livro tem. Definições: duração é o tempo de produção do som, a intensidade é a propriedade do som ser mais fraco ou mais forte, a altura é a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo, e o timbre é a qualidade do som, que permite reconhecer a sua origem, ou seja, a característica do som, tá? Ele dá uma exceção aqui, que eu esqueci de mencionar, que deve estar escrito num xizinho aqui em algum lugar. Todo e qualquer som musical tem simultaneamente as 4 propriedades, exceto, olha lá, exceção, o som de alguns instrumentos de percussão não tem altura. Castanhola, bumbo, tambor, é mais um ruído do que um som musical propriamente dito. Inclusive, a escrita destes instrumentos, e sim, tem escrita para instrumentos de percussão que não emitem, não tem altura, né? Não tem mais grave, mais agudo, ele não tem regulagem, ou não tem como você... Um bumbo, ele faz bum e pronto, acabou. Ele não vai fazer mais do que isso. Não tem afinação, ele não tem esta propriedade, né, de ter as 4, porque ele não vai ter altura, ele é aquilo e pronto, acabou, tá bom? Por hoje é só. No próximo episódio nós vamos para o 2º capítulo estudar sobre nota e sobre pentagrama. E claro, eu te espero como sempre. Até o próximo episódio. Tchau!